Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e o tema de hoje desse vídeo é sinais que podem indicar psicopatia em crianças. Portanto, assistam a esse vídeo até o final, pois é um vídeo muito importante, de extrema importância mesmo. Caso seja sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever agora mesmo. Clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer. Então, muitas pessoas perguntam, mas Carol, o que a gente pode perceber nas crianças que indicariam aí uma psicopatia? Sim, tem algumas características, lembrando que, como eu falei no vídeo anterior, só após os 18 anos que alguém pode ser diagnosticado por um profissional especializado como psicopata ou uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial. Porém, hoje eu vou citar aqui que sim, tem algumas características que já podemos observar nos pequenos, que pode sim indicar aí uma futura psicopatia, tá? Então vamos lá, né? A primeira característica nas crianças, que a gente pode reparar muito em crianças que, assim, em psicopatas que eles agiram dessa maneira quando eram crianças, são os maus tratos de animais, tá? Então a crueldade em relação aos animais, ela é o sintoma mais óbvio da anormalidade psicopata em uma criança. Trata-se de um sadismo específico, como por exemplo, jogar um gato pelo rabo até a morte. Dessa forma, tá? O psicopata, né, ele descarrega sua própria raiva e ressentimento sobre esses seres indefesos. Além disso, mais tarde, eles podem sim até assassinar suas vítimas da mesma forma que costumavam matar seus animais de estimação. Então isso é um alerta muito grande, pessoas maravilhosas, tá? Inclusive a conexão entre maus tratos e psicopatia é tão óbvia que, para aqueles considerados aquela pequena porcentagem dentro do transtorno de personalidade antissocial, que são os assassinos em série, né? O FBI, ele começou a registrar casos de crueldade contra animais em seu relatório anual sobre crimes. Então, quando eles pegavam um criminoso, um serial killer lá nos Estados Unidos, o FBI automaticamente investigava o passado daquela pessoa. Então, ali já saía que, quando ela era criança, ela maltratava animais e matava animais. Então, é um sinal, tá? Muito revelador. E os pais, para quem tem filhos, tem que ficar completamente espertos nisso, porque não é normal, pessoas maravilhosas, uma criança maltratar animais. Não é normal, a gente não pode considerar isso como algo normal, tá? 2. O segundo sinal, geralmente a criança ela tem adoração por incêndios, tá? Isso se chama piromania, que é um gosto estranho por incêndios, e é o segundo sintoma. E por que a criança, quando ela é psicopata, né, ela já apresenta esses traços, ela tem essa adoração por incêndios, Carol? Porque é uma outra maneira de descarregar o desespero e a raiva que ela sente. Então ela sente muita raiva e aí ela também tacando fogo em tudo, também é uma forma dela descarregar essa raiva. O terceiro sinal muito importante, claro que, lembrando aqui, pessoas maravilhosas, que são vários sinais juntos, tá? Não é um sinal somente isolado. É a enurese. O que quer dizer enurese como terceiro sinal, Carol? É aquela criança que faz xixi na cama. Nossa, mas então meu filho faz xixi na cama, quer dizer que ele pode ser um psicopata? Claro que não. Tem outros sinais juntos, tá? Mas os psicopatas, geralmente, quando eram crianças, faziam xixi na cama, tá? Então, claro que não se pode dizer com 100% de certeza que uma criança com mais de 6 anos de idade que faz xixi na cama será um futuro, psicopata. No entanto, isso acaba sendo uma fonte de humilhação para a criança. Então, por exemplo, a resposta inadequada dos pais ao fato da criança
ser maior e molhar a cama, como rir da criança e ações similares, pode fazer com que a criança siga por um caminho errado, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, como que você trata também o seu filho mediante a esse tipo de conduta. Então, geralmente, os psicopatas, né, eles vieram de famílias disfuncionais, de famílias, como eu falei nos vídeos anteriores, que tinham transtornos também. Então, obviamente, que a forma deles descarregarem também seria, fazendo xixi na cama, e com certeza os cuidadores e pais não aceitavam isso muito bem, né? Então, a gente já pode imaginar os abusos que eles sofreram nas mãos dessas pessoas. Tá? É uma outra característica essa daqui. A quarta característica, tá, é a violação de regras e proibições, né? A gente sabe que o psicopata, ele é antissocial. Antissocial não é que ele não gosta de conversar com ninguém, não é nada disso. Antissocial, no caso do transtorno, é uma pessoa que não segue regras. Ela não segue leis e nem regras, tá? Então, quem na infância, pelo menos uma vez, não quebrou um copo favorito da mãe ou chegou tarde em casa? Essas pequenas violações podem ser cometidas por todas as crianças. Mas as que têm traços de psicopatia sentem prazer e recebem uma dose de adrenalina ao quebrar as regras. Algo totalmente diferente de pessoas com esse problema, tá? Isso também se aplica à emoção provocada ao roubar. Então, tem crianças que começam a infligir mesmo aí, a ter atos criminosos desde muito cedo. Crianças psicopatas, elas começam a ter atos criminosos muito cedo. Então, elas entram nas drogas, elas roubam, entram nas drogas, começam a beber. Tudo isso para quê? Para trazer aquela adrenalina que o psicopata tanto precisa, tá? Aqui, a quinta característica que é observada em uma criança psicopata, ela mente sem remorso, tá? Então, se uma criança mente por medo de receber um castigo, é até compreensível. Mas se o faz por princípio, sem remorso e com uma cara confiante, né? É um indício para se pensar que algo está errado. Talvez essa criança goste do próprio processo de mentir. Então, geralmente, a criança psicopata, ela mente muito e ela é manipuladora. Isso pode colocar até mesmo os pais em perigo, tá? Outro ponto, quando a criança ela tem traços, né, os traços psicopáticos, ela é pega em uma mentira e aí ela fica com raiva e até mesmo histérica. Elas manipulam os seus pais dessa maneira. Como eu falei aqui, é uma forma de manipulação. Não porque se sinta culpada, mas porque conseguiram desmascará-la. Então os pais têm que ficar bastante ligados nesse quesito, tá? O filho mente demais, ele manipula demais, ele faz um show quando ele é descoberto. Então tem que ficar aí bastante ligado. O sexto sinal aqui, a sexta característica, é o assédio aos colegas de classe, pessoas maravilhosas. Então, claro que nem todos os jovens valentões, que são os bullers, né, aqueles que praticam bullying na escola, serão futuros psicopatas. Mas podem se tornar, sim, por várias razões, né? Desejo de atenção, de poder, imitação do comportamento cruel dos pais, no caso dos pais serem cruéis, tá? Por causa dos seus ídolos, então tem ídolos que eles seguem, e aí eles imitam esses ídolos e etc. No entanto, entre esses motivos há um que pode revelar se a criança com transtornos psicopáticos, se ela tem, né? Geralmente, ela assedia os coleguinhas e pratica bullying porque sente prazer com o processo de humilhação. Então, sim, uma criança que pratica bullying, ela tem que ser olhada com uma maior atenção. Por quê? Porque no caso da criança psicopata, né, ela sente prazer nisso. Ela não está fazendo aquilo porque ela está sendo levada por um embalo, né? Ela não está fazendo aquilo porque ela
quer se defender. Não, ela sente prazer em humilhar os outros, e isso é um sinal muito importante, tá? E o sétimo e última característica que eu vou colocar aqui para vocês, pessoas maravilhosas, é a insensibilidade. É algo que também é bastante perceptível, tá? Então, as crianças com anormalidades psicopatas, elas não mostram medo tão facilmente quanto outras crianças. Não experimentam estresse no mesmo nível e não entendem o que é empatia, tá? Os psicopatas, na verdade, eles não surgem do nada. É preciso analisar seus primeiros anos, o que aconteceu com essas crianças quando eram recém-nascidas. Por exemplo, se choraram durante os primeiros 6 meses e ninguém se aproximou delas, ninguém as alimentou quando estavam com fome, ninguém as ajudou. Então, o seu cérebro, ele se lembra e registra que os sentimentos são completamente irrelevantes. E o restante das estruturas do cérebro começam a se formar em torno desse conceito. Além disso, outro fato interessante: se uma criança cresceu em um ambiente favorável, mas depois de seus 5 anos começou a sofrer algum tipo de violência, ela é menos propensa a desenvolver traços psicopáticos, já que a sua mente já está formada. Então, um psicopata, ele é mais ou menos a mesma coisa ali, pessoas maravilhosas, do narcisista, tá? Ele vai passar por aquele processo de formação da mente que acontece ali dos 15 meses até os 36 meses de idade, tá? Então, se a criança, ela passou dos 5 anos de idade e ela sofreu algum abuso, ela já está com a mente formada, então é improvável que ela se torne, uma psicopata, tá? Porém, se essa criança, ela passou por abusos ou se sentiu negligenciada, abandonada, desse período que eu falei aqui para vocês, dos 15 meses até os 36 meses, há um grande risco dela desenvolver essas patologias, tá? Esses transtornos de personalidade. Portanto, aqui está dizendo que os pais, eles são incrivelmente responsáveis, não só, pela saúde da criança, mas também pela visão do mundo e por suas ações futuras. Então, pessoas maravilhosas, caso vocês tenham um filho e esse filho apresente tais anormalidades, é sempre melhor consultar uma pessoa especializada, um profissional, um psicólogo, em vez de tentar resolver o problema sem procurar ajuda. Então, qualquer anormalidade que vocês encontrem nos filhos de vocês, não ignorem, não façam de conta que não estão vendo nada. Procurem ajuda. Não tenham vergonha, eu vou levar meu filho num psicólogo. Carol, o que eu vou dizer para os meus amigos, para os vizinhos? Não importa. O que vale é o seu filho, é aquela criança que você pode ajudar, tá? Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos, continuando aqui para vocês a série sobre o transtorno de personalidade antissocial. Então eu volto com novos vídeos referentes a isso. Um beijo a todos e até logo!